Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, mais uma vez aqui estamos, mais um Show Mais começando. O de hoje, pasmem os senhores e as senhoras, leva o número 2451. Tá aqui na tela, é impressionante. Mas bota fantástico nisso, mais de 11 anos e meio no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. Aliás, é o único programa da TV brasileira que o apresentador conversa com ele mesmo. Isso. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. 13º, gastar ou guardar? Vou falar, Darcio, gastar ou guardar? O meu 13º já está todo comprometido. Tem casos assim também, por isso que nós trouxemos aqui um especialista e já vocês vão saber quem é. É um grande professor, é um grande economista. Antes, eu só quero saber da parte operacional. Por favor, pianinho, vocês jovens universitários estão a fim de colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. Eu repito o tema Jimmy Cliff, 13º, gastar ou guardar? Mostra a fúria para eles, Jimmy. E nós estamos recebendo para este programa, que podemos até classificar de utilidade pública, o nosso querido, eu peço uma salva de palmas, economista Ramon Barazal. Obrigado, professor, pela presença. Professor, 13º, gastar ou guardar? Vai guardar o quê? Não é? Se já está tudo comprometido? Então, Darcio, a gente sempre recomenda para as pessoas que tomem alguns cuidados em relação ao uso, digamos assim, do 13º salário. Em primeiro lugar, verificar se você tem dívidas, enfim, utilizar esse dinheiro para pagar as dívidas, para saldar as dívidas. Ah, mas não vai dar para saldar todas. Bom, então você procura fazer o pagamento de suas dívidas, exatamente aquelas que têm uma carga de juros maior, e depois as demais, até onde for possível. E com isso você vai resolver um problema muito grave, muito sério, que é exatamente escapar, fugir mesmo das taxas de juros que no Brasil eu diria que beiram a indecência. Né? Agora, professor, não é perigoso quando se sai de um financiamento passar para o outro com taxas, isso, aquilo, taxa para sair, taxa para entrar? O leigo fica meio perdido, não é? Nós não devemos fazer esse pula-pula em matéria de troca de dívidas, porque muitas vezes você se ilude, não é? Uhum. A pessoa diz assim, não, eu estou aqui no banco A, onde eles me pedem uma taxa de juros desse tamanho, então eu vou para o banco B, porque a taxa de juros lá é menor. Às vezes essa diferença não compensa o que você vai pagar como taxas administrativas e coisa e tal, e você acaba no fundo perdendo dinheiro ao invés de ganhar. Então esse é um cuidado que você tem que ter muito grande, conversar com o gerente do primeiro banco, do segundo banco, verificar quais são as diferenças entre uma coisa e outra para finalmente tomar a decisão e não sair por aí simplesmente pulando de um banco para o outro, de uma financeira para outra, para fazer essas trocas. Se isso acontecer, isso é muito ruim ou muito perigoso. Nós vamos usar no final do programa, nós temos sempre uma frase de efeito. Hoje eu vou falar antecipadamente, muito embora vou usá-la também no final, porque ela tem muito peso, né, e muita responsabilidade. Ela é de Thomas Jefferson e diz o seguinte, olha só, nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo, não é? Que eu acho que é o grande mal da humanidade, não é? Contar com as favas antes da hora. Antes não é? da hora. Porque muita coisa pode acontecer, emergências acontecem, não é? E você já está todo amarrado, você não tem para onde fugir. O que se recomenda sempre, por essa razão, nunca gaste antes de receber, é exatamente que essa pessoa tenha o cuidado necessário de ter alguma reserva, por pequena que seja, não importa,
para que tenha o mínimo de tranquilidade em relação especialmente à sua família. Porque quando essa pessoa não toma esse tipo de cuidado, Darcy, essa pessoa está envolvendo, eu estou me referindo aqui a um chefe de família, essa pessoa está envolvendo crianças, que são seres humanos absolutamente inocentes, indefesos em relação a essas coisas e que, portanto, correm um risco muito sério nessas horas, né? Então, antes de você fazer qualquer tomada de decisão em relação a ficar gastando o seu 13º de uma forma até mesmo irresponsável quase, pense, por exemplo, nos seus filhos, pense, por exemplo, na sua família e procure fazer algum tipo de reserva, porque essa reserva, repito, por pequena que seja, ela pode ser útil ali na frente, muito mais pela tranquilidade que ela te dá no nível psicológico do que propriamente, na realidade, ter que usar aquele dinheiro. Tomara que você nunca precise usar, aliás. Né? E a família precisa, a família é uma empresa, família é uma empresa, quer queiramos, quer não. E tem de ter uma vida financeira sadia. Claro. Não é? Então você tem que marcar o que entra e o que sai. Isso e é um trabalho simples, não precisa ter computador, programas de computador, nada disso. Você precisa ter um lápis e papel e fazer as anotações do que você gasta e do quanto você recebe. Hoje em dia, para quem usa os smartphones, há uma série de programas, não é, que você baixa, facilitam. Você baixa ali no teu celular e de uso muito simples, aliás, não é? Você entra nessas Play Stores da vida e você baixa esses programinhas que te ajudam a resolver a tua vida financeira, da tua e da tua família, de forma muito, muito simples, muito prática, aliás. E com isso você consegue, na maioria das vezes você consegue fazer até alguma reserva. E essa reserva deve funcionar exatamente como funciona a água que está no caminhão do bombeiro. A água está lá para apagar o fogo, não é? Mas o bombeiro fica torcendo, e nós todos, para que aquela água nunca seja usada. Claro. E o raciocínio é o mesmo, a reserva que você fizer, a poupança que você fizer deve ser comparada à água do caminhão de bombeiro. Está lá para uma emergência, mas tomara que nunca precise ser usada. Agora, eu tenho visto em muitas reportagens, né, esses mutirões para saldar as dívidas, essa coisa toda aí, com um desconto realmente importante. É verdade. Não é? Que estimula a pessoa a saldar a dívida, mas ao mesmo tempo, professor, não abre um precedente da pessoa já contar com esses mutirões e aumentar um pouco a dívida? A gente tem uma informação, quer dizer, de que esses mutirões acabam fazendo com que algumas pessoas, felizmente o número não é grande, mas algumas pessoas caiam numa espécie assim de vício, né? E de círculo vicioso mesmo. Quer dizer, a pessoa diz assim, não, no final do ano eu vou lá, tenho um mutirão, eu resolvo isso, consigo bons descontos, e aí eu faço dívidas tudo outra vez. Isso é um problema, é um perigo, é uma coisa complicada que não deve acontecer, né? Felizmente, esse número vem diminuindo. Mas, de qualquer forma, a gente recomenda para as pessoas isso, quer dizer, não vá usar o mutirão como se fosse assim uma espécie de muleta que você todo ano utiliza aquilo e depois está resolvido. O mutirão deve ser usado como emergência e como tal deve ser usado. Portanto, evitar as dívidas maiores do que aquelas que você consiga suportar. Por isso que eu dizia logo no início, se você tem dívidas, use o seu 13º, a primeira parcela você já recebeu, para saldar essas dívidas e cair fora disso. Claro. Porque, não esqueça, juros no Brasil beira a indecência mesmo. É um monstro que vai lá e come as finanças da tua casa, enfim, da tua família. É muito perigoso isso. Agora, os compromissos existem, né? Como a pessoa deve proceder, professor? Por exemplo, tem 15, 20 lembrancinhas que devem ser, não tem como você escapar dessa. Enfim, há muito compromisso, não é? Como fazer essa divisão sadia? De repente as pessoas até estipulam, olha, o presente mínimo aí são R$80, hein? As reportagens também já indicam mais ou menos, né? Em 2014 foi 50, agora já pulou para 90. Como a pessoa sai desse imbróglio aí? Pois lembra de um velho dizer que diz assim para a gente, olha, vale mais a intenção do que você realmente realizar alguma coisa, né? A intenção é muito importante nessa hora e tal. Essas lembrancinhas, esses pequenos presentes e tal, que todo mundo, aliás, gosta de dar no final do ano, porque você quer agradar um amigo, quer agradar um filho, esposa, esposo e assim por diante, é claro que isso tudo é importante e quase que necessário mesmo. Ora, mas num momento de dificuldade, não há outra saída senão aquela onde você diminua o valor dessas coisas e possa agradar mais pessoas. Com sinceridade, com né, muita sinceridade. Não tá dando, não. Eu garanto
que se você, como homem, entregar para sua esposa, para sua filha, algumas flores com todo o coração, ela vai ficar tão feliz como se você comprasse lá uma coisa de um valor. Flor é caro também, professor. Pois é, mas dependendo... Um botão de rosa, um botão de rosa. Você pode encontrar até mais barato. Ou então alguma lembrança onde você não gaste tanto assim, mas a intenção que está naquele gesto vale muito mais. Né? Eu me refiro também a compromissos familiares, né, como um todo, para o sogro, para a sogra. Aí um fica observando quanto gastou para um, quanto gastou para outro. A pessoa fica meio zonza, né? E, por exemplo, nesse final de ano, todo final de ano, né, é um hábito das pessoas, de muita gente se reunir para comemorar junto com a família e tal. Então as pessoas, por exemplo, vão a um restaurante para fazer isso. E a gente acaba percebendo que, em muitas situações dessas, algumas pessoas gastam aquilo que não conseguiriam gastar em situações normais. Bota o cartão aí. Então é preciso pensar bem, é preciso analisar bem e talvez tomar uma outra decisão um pouco diferente, mas que nem por isso você vai fazer uma guerra ou vai brigar com alguém. O momento não é para ficar esbanjando. Não, o momento não é para isso. Né? No calendário porque são as festas. Janeiro de muito compromisso também, nossa, aí que a vaca vai pro brejo mesmo, O caminhão de impostos chega aí em janeiro para a gente pagar, quem tem filho na escola tem essas dificuldades também, enfim, é preciso tomar cuidado, porque janeiro é uma espécie assim de bicho-papão das tuas finanças, então cuidado porque então, daqui a pouco, janeiro é daqui a pouco. Então, não só tem que planejar esse final de ano, como vai ser, já com os olhos voltados... Para janeiro. Isso. E essa conta não é fácil de fazer, não. Quem tem automóvel tem IPVA, quem tem casa tem IPTU, quem tem filho na escola tem matrícula, material escolar, enfim, uma série de coisas que se somam no mês de janeiro. E, portanto, é uma trombada mesmo. É preciso tomar muito cuidado com isso. Tudo, não é? Menos pagar o mínimo pay, que nem se diz no cartão, porque os juros são... Professor, é indecente. Por mais que me explique, eu não entendo esse juro. Quanto está 400 e pouco ao ano? 400% ao ano, que aproximadamente. É isso? Não, é por isso que eu disse, beira a indecência, porque não faz nenhum sentido do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático. Não tem sentido, quer dizer, você falar em... Nada justifica isso, né? Nada justifica isso. A não ser a ganância dos bancos que dizem eu quero mais e mais e mais. E na medida em que a pessoa não consiga liquidar a conta do seu cartão de crédito de uma só vez e entra no chamado rotativo, pronto, essa pessoa botou os 2 pés na areia movediça. Para sair daí é muito difícil. Antigamente se falava, fulano e tal é agiota, fulano e tal é agiota, que é a maior agiotagem do que esses percentuais. Os agiotas de antigamente são querubins perto de um banco hoje. Meu Deus do céu. É verdade. Claro, eram santos protetores. Portanto, muito cuidado se recomenda para isso, né, Darcio? Vamos fazer um intervalo, professor? Só de pensar na dívida eu já fico... Meu Deus, Precisa tomar uma aguinha, professor, para dar uma refrescada. Esse papo de grana, vou te falar, viu? Não é fácil, não. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Agora, para o final de ano, nada melhor, nós estamos falando de gastar. Vai na LL, os preços são super acessíveis e vocês vão comprar cada coisa bonitinha, bacaninha. LL Presente, fica na Rua Laura. Vocês querem conhecer a loja? Nós vamos mostrar para vocês. Fica na Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Eila. Olha, gente, é uma lembrancinha mais bonita do que a outra. Você pode marcar com uma amiga, fazer uma visita, tomar um cafezinho, um chazinho, bater um papo com as consultoras da LL. Elas vão sugerir coisas simplesmente fantásticas para a sua casa. Você vai abafar. Marque bem, LL Presentes, Rua Laura, 740, na Vila Bastos, em Santo André. Nossa, tá na hora, hein? Está na hora de começar a deixar sua casa pronta para as festas de fim de ano. Se precisar limpar seu sofá, impermeabilizar, melhor garantir. A Porto Seguro faz. Veja esse vídeo e pense se essa situação já aconteceu com você. Limpeza de sofá? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Pai, você viu?
Ela nem se preocupou, nem ficou brava com o cachorro, não. Contratou a Porto Seguro Faz, que resolveu o problema e deixou o sofá limpinho. Você também pode contratar esse serviço na Porto Seguro Faz, que atende todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente Porto. Precisa instalar ou consertar a geladeira ou então a máquina de lavar? Melhor garantir. A Porto Seguro Faz precisa de uma manutenção elétrica, manutenção hidráulica. Melhor garantir. A Porto Seguro Faz. Ligue para 3003-3329 ou então acesse portosegurofaz.com.br. Temos uma promoção especial. Quem contratar hoje a limpeza ou impermeabilização de sofá conta com 10% de desconto, independente do tamanho do seu sofá. Sabe aquele sofá que dá a volta toda na sala? Não tem problema. Ligue agora para contratar e você poderá agendar para qualquer dia. Melhor garantir. A Porto Seguro Faz. O telefone, repito, claro, é 3003-3329. Pessoal, essa promoção é só hoje. Portanto, é melhor garantir. Voltamos com o tema desta noite, 13º, gastar ou guardar, recebendo com muito prazer o economista Ramon Barazal, que me trouxe aqui de presente. Gente, eu tenho maior fissura por avião, gosto muito, e visito sistematicamente o Museu Asas de um Sonho, lá na cidade de São Carlos. É um museu fantástico. E o professor, fala um pouco desse livro, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa maravilhosa. Então, Darcio, a gente trabalhou, eu venho trabalhando há 2 anos na produção desse livro. O texto é meu e as fotografias são de um grande amigo, Ricardo Beccari, que é um fotógrafo especializado em aviões. E aí eu relato e falo da vida dos dois irmãos, dos irmãos Amaro, o Rolim e o João, Rolim já falecido, que criaram a TAM, não é? A empresa aérea. E, como consequência disso, criaram o Museu Asas de um Sonho lá em São Carlos. Está a 250 quilômetros da capital, por rodovias muito boas. Uma cidade, São Carlos é uma cidade muito boa, onde você tem hotéis, restaurantes, enfim, não há problema nenhum. E vale a pena visitar o museu exatamente por isso. E nós fizemos esse livro, como eu disse, há 2 anos que eu venho trabalhando nesse projeto e agora finalmente ele ficou pronto. E aí eu falo da vida desses 2 irmãos e falo também de 60 aviões que estão expostos lá no museu, de um total de 85 aviões mais ou menos expostos, eu falo de 60 aí no livro, com fotografias belíssimas e assim por diante. Portanto, fica inclusive como sugestão para as pessoas que queiram comprar o livro, até mesmo para presentear agora no final de ano e tal. E também fica o convite para que as pessoas visitem o museu quando quiserem ou puderem. Lá em São Carlos é um passeio muito gostoso, realmente muito gostoso. E você vai ver um museu realmente de primeiro mundo, um museu aeronáutico comparado aos melhores do mundo e que está não aqui só muito na perto da instalação, gente. como no esquema. Você entra, né, como nos Estados Unidos, aí tem aquela sala de projeção, eles vão te envolvendo, quando não mais que de repente, depois de um caminhar aí de uns 10, 15 minutos, você sai no museu. Você sai no museu, ali tem os aviões expostos, pessoas para te explicar, tem cantina para você fazer um lanche, tomar um café, enfim, sanitários, muito conforto para as crianças também, e assim por exemplo, amplo estacionamento. E tem o seguinte, tem uma parte toda de vidro lá, que dá para a oficina da TAM. Você vai ver os Boeings os novos aviões ali do lado. E é interessante, porque lá fora, quando você chega e entra no museu, você precisa... Tem lá você passa pela pista, né? Exato. De pouso passa embaixo da pista. Exatamente. Olha, a criançada, então... Adora. A criançada adora. E para comprar o livro, professor? Para comprar, Darcio, é por um site. O site é www.livromuseu Asas de um Sonho. Repito, livromuseuasasdeumsonho.com.br. Muito legal. Você entra nesse site, clica ali e você compra e o livro chega na tua casa pelo correio sem problema nenhum. Eu já ganhei o meu aqui com uma linda dedicatória e agradeço muitíssimo a gentileza do professor Ramon Barazal. Bom, vamos seguindo, professor. Natal chegando, não é?
E a gente vê muito em todos os canais matérias sobre a 25 de março, sobre o Brás, sobre os shoppings, essa coisa toda, não é? Só que a pessoa não pode se envolver. Comprar presente, claro, todo mundo vai comprar essa coisa toda. É uma época bonita, não é? Você pode fazer muito com pouco, não é? Você pode comprar coisinhas relativamente simples, singelas, não é? Que vão tocar o coração da outra pessoa. Tudo menos se envolver, principalmente no cartão de crédito. É um suicídio, Não, né? esse é um problema. É uma roleta russa, né, professor? Você falou agora, a questão de minutos, da loja que nos patrocina aqui o programa, a LL Presentes, que certamente tem também lá produtos muito bonitos e com preços menores, sem que você precise se envolver com grandes despesas. E os produtos populares que você vai encontrar, como você lembrou, na 25 de março, no Brás, etc. E olha, Darcio, ali muita gente vai e compra uma porção de coisas sem estourar suas contas e tal. E insisto, muito cuidado com essa coisa do uso do cartão de crédito de forma indiscriminada, porque ele é uma tentação, realmente e é o uma cartão tentação. não perdoa, né, meu professor? A parte financeira não perdoa, no mercy, né? No mercy. Então você tem, lembra das crianças, né? Papai, mamãe, usa o cartão se você não tem dinheiro, porque, claro, a criança não sabe como é que funciona aquela mecânica, né? Mas o cartão é o tanque de gasolina do teu carro. Claro. Se não botar gasolina lá, não funciona, né? E é interessante, porque a sensação, ela é boa. Muito, Ela muito, é boa, né? parece que você não está gastando nada. Põe aí, 100, 200, seja lá, está aí o cartão. É a mesma sensação que tem o fumante quando compra cigarro, ao invés daquele maço antigo de papel, dentro das caixinhas. Que o maço antigo de papel, ele passava a mão assim e sentia que está acabando. Ele falou, então eu vou fumar mais tarde. Mas a caixinha foi feita exatamente para isso, porque ele não sente se está cheio ou vazia. Então ele fuma mais um. O cartão te dá essa sensação de que nunca acaba. É verdade. E, portanto, você quer gastar mais e vai pode gastar mais. ser, né, professor, um erro que pode perdurar durante todo o ano novo. Claro. Até o ano novo virar ano velho de novo. É um compromisso, porque depois as coisas vão aparecendo, principalmente nessa época. Vamos repetir para você que ligou o televisor agora. Não só são os gastos desse final de ano, como a gente começa pagando conta que não acaba mais, né, professor? Porque como a gente disse no bloco anterior, o mês de janeiro ele é um mês quase que traiçoeiro em matéria de contas. As pessoas estão num momento de férias e, portanto, psicologicamente relaxadas, e nesse momento de férias e com esse relaxamento mental, as pessoas são apanhadas numa quase armadilha, que são essas contas para pagar, repito. O IPVA para quem tem automóvel, o IPTU para quem tem a casa, as matrículas escolares, o material escolar da criança, uniformes e assim por diante, e um eventual passeio que você queira fazer com a família, não precisa ser longe e tal, mas isso tudo são despesas. Então é preciso botar no lápis de papel, fazer contas e tomar cuidado. Primeiro pague a passagem, depois vai, porque olha, piquenique foi bom, a volta que é difícil, né, a volta que foi tão triste, exatamente. Já dizia a canção, né? Já dizia a canção. Agora, então, professor, nos fica a lição aqui que devemos fazer as duas coisas com o 13º. Devemos gastar e guardar. E como tornar esse binômio mágico verdadeiro? Pois é, em primeiro lugar, como eu disse, e é bom a gente repetir isso, Darcio, fazer o pagamento das dívidas que você tem. Use o 13º para isso. Mas eu tenho tanta dívida que o 13º não será suficiente para me liquidar todas essas dívidas. Bom, então você pague aquelas onde a taxa de juros é maior. Se você conseguir liquidar as dívidas usando o teu 13º, gol para você, ponto para você. Então isso é ótimo. Não, eu não tenho dívidas e tenho aqui o 13º que eu posso fazer uso. Ótimo, separe uma parte disso para fazer uma reserva. Caderneta de poupança. Não precisa inventar nada, caderneta de poupança. Coloca ali e deixa essa reserva para a tua família. E uma outra parte aí você pode, não tenho dívidas, então você pode usar para comprar alguma coisa no final do ano, um presente melhor para a esposa, para as crianças e assim por diante. Mas seguir esses passos, né? Primeiro liquidar com dívidas e depois pensar em gastar de novo. Não o inverso. Se fizer o inverso, e se muito possível perigoso. Já ir pensando para o final do ano que vem. Exatamente. Tem de projetar isso. Por isso não fazer o inverso. Por isso não fazer o inverso. Exatamente. Porque torna-se um passo fatal. E pode ser uma coisa complicadíssima, porque você acaba envolvendo, é bom lembrar, a tua família nessa brincadeira, né, entre aspas.
As crianças vão pagar essa conta, a tua esposa vai pagar essa conta, a família inteira vai pagar a conta. E quando chegar lá no final do ano, poxa, mas o que aconteceu? Aconteceu foi falta de um planejamento simples. A coisa simples. é tão séria, né, professor? Que é salutar a gente fazer reuniões em casa com a família, explicar por onde o dinheiro deve ser canalizado. E envolver nessas reuniões a criançada. A criançada. A criançada tem que estar presente. A não ser que, claro, você está falando de uma criança de colo ou muito pequenininha, mas crianças já com alguns anos de vida precisam sentar à mesa, ouvir essas conversas, para entender de onde vem o dinheiro e para onde vai o dinheiro. Que o dinheiro não cai do céu ou não sai daquela maquininha lá, como se fosse uma coisa infinita. Não, é preciso que as crianças tenham noção disso. E olha, a criança aprende, Darcio, isso muito rapidamente, e eu tenho visto muitas experiências onde isso aconteceu, e depois a própria criança ensina os pais a corrigirem o uso do seu dinheiro. Portanto, a criança vai acabar ajudando e ajudando muito, hein? Professor, muitíssimo obrigado pela presença. Acho que a gente não se vê mais agora nesse final. Um excelente Natal. Para nós todos. Uma vida financeira sadia. Isso é muito bom. O professor não pisa na bola, Isso não, é né, muito professor? Bom. Eu sempre tomo meus cuidados. Claro, é lógico. É verdade. Mas para você também, para os nossos amigos de casa também, Darcio, que o Natal seja de muita paz e muita tranquilidade na reunião da família, não é? Muito obrigado. E que todos pensemos para o ano de 16 um Brasil melhor, porque nós estamos atravessando um momento muito delicado. Então, com muito raciocínio e muita tranquilidade, para que todos nós saiamos dessas encrencas aí. Obrigado, professor. Inclusive pela lembrança aqui, Museu Asas de um Sonho, um espetáculo. Obrigado, professor. Obrigado. Gente, voltaremos amanhã, se Deus quiser, com um outro assunto, um novo tema e outro convidado. Não percam a meia-noite tem o programa Clique Noite com ele, Edmir Cleto. E, claro, você não pode perder, tem que dormir bem informado, J+, à 00:30. Frase final do nosso programa Bella, se vediamo domani, hein? Tchau, que entre a frase, porque ela é muito boa. É de Thomas Jefferson. Nunca gaste seu dinheiro antes de recebê-lo.